Boa noite, amigos do canal O Publicador do Reino. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Teremos muitas novidades. Fique conosco que vocês não vão se arrepender. Hoje, para darmos início, teremos uma entrevista muito especial com o Denis Silva, do canal Estudo Perspicaz. E a gente vai abordar um tema bem interessante. A gente vai abordar algumas coisas sobre a história do cristianismo e vamos tratar sobre o subordinacionismo. O que será que é o subordinacionismo? Mas antes, gostaria de dar alguns avisos para todos que estão aqui conosco. Primeiramente, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, compartilhem a nossa live com seus contatos, para que mais gente possa chegar até nós e ter também à disposição esse conhecimento que com certeza vai agregar a todos vocês. Outro aviso também interessante é que os nossos moderadores pediram para avisar que as pessoas que comentarem fora do tema, o comentário será bloqueado. Então, por favor, fiquem à vontade para comentar, mas dentro do tema, tá bom? Então, para começarmos, eu gostaria que o Denis Silva se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua história, como ele começou a criar gosto por pesquisas e também falar sobre o canal dele e aproveitar para se inscreverem lá também, né? Prestigiar o canal do Denis Silva. Fica à vontade, Denis. Boa noite, Edu. É um prazer poder estar conversando aqui um pouquinho com vocês no canal Publicador do Reino. Quero também dar boa noite, boas-vindas a todos que talvez já estão nos acompanhando aqui ao vivo e também posteriormente aqueles que estarão assistindo, né, esse vídeo gravado. É um prazer. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho que eu sei a respeito desses temas teológicos, que envolve também um pouco da história. Não tem como desvincular a religião, né? Envolve o cristianismo da história, né? Tudo isso envolve aí questões históricas. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho que eu sei que conhecimento nunca é demais e é importante não só para a nossa questão intelectual, mas principalmente para a nossa espiritualidade. Porque o importante é aprendermos para adorar da melhor maneira possível, né? Da maneira correta ao nosso soberano Deus Jeová. Bem, para quem talvez não me conheça, né? Eu expliquei isso até no meu canal, Raciocínio Estudo Perspicaz, né? Raciocínio Sagaz era o canal antigo, Estudo Perspicaz. Nem sempre eu fui um cristão militarista, né? Testemunha de Jeová. Pertenci também, frequentei religiões evangélicas, também católico, né? Depois eu tive uma família dividida em sentido religioso. Posteriormente, comecei a estudar com as testemunhas de Jeová. Já de início, tinha algumas questões teológicas que eu via nas igrejas que eu já não concordava muito pelo fato do estudo que eu já tinha da Bíblia por conta própria, né? Já identificava algumas coisas que não estava batendo ali muito do que a Bíblia ela traz atenção. Quando eu conheci esse de Jeová, então só foi agregando aquilo que eu já sabia e aprendendo coisas novas, né? E com respeito à história, sempre gostei muitíssimo de história, história em geral, né? Então sempre me chamou a atenção, então eu só juntei aqui o útil e o agradável, né? Então espero que a nossa conversa aqui seja bastante edificante e que a gente possa tirar bastante proveito. Eu peço até desculpa antes aí, se talvez a gente fica meio nervoso, meio sem jeito, mas eu acho que vai dar certo. Sim, com certeza vai dar certo. Então, realmente é bem interessante o que você disse, Denis, porque muitas pessoas também se encontram nessa mesma posição. Às vezes elas querem buscar a verdade, querem descobrir a verdade, e quando se encontram com alguns ensinos, acabam se decepcionando, e aí elas continuam essa busca até que se deparam com o ensino das Testemunhas de Jeová, que é diferente realmente das demais religiões. Para que a gente possa entrar no nosso tema, como eu disse, a gente vai abordar um pouco sobre a história do cristianismo e tratar sobre o subordinacionismo, né? Mas o que será que é o subordinacionismo? Pode explicar para a gente? O subordinacionismo é a crença primitiva que se ensina que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é subordinado ao seu Deus e Pai, que conhecemos como sendo Jeová, uma pronúncia comum em português, né? Então, essa teologia ela está desde os primórdios do cristianismo. Mas o que essa teologia ela nos ensina? Que Jesus, no mais estrito sentido da palavra, ele é subordinado ao seu Pai, por ser uma pessoa totalmente diferente de Deus, distinto de Deus, menor, né? Ele está sob a autoridade do seu
Criador. E ela é bastante diferente, o subordinacionismo real, bíblico, ele é totalmente diferente da subordinação funcional, né, que foi criado posteriormente para poder tentar aí, resolver a problemática de diversos questionamentos que surgiram quando a doutrina da Trindade ela foi sendo formulada. Então, o subordinacionismo real, ele de fato mostra que Jesus, por ser uma pessoa distinta do Pai, ele é menor, está sob a autoridade do Pai. Ele recebe ordem do Pai. E encontramos, por exemplo, essa doutrina ali, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 28, quando fala que Jesus ele fala que o Pai é maior do que interessante que a tradução, a nova linguagem de hoje, ela usa a expressão o Pai tem mais autoridade do que eu. É interessante do que às vezes as pessoas falam assim, principalmente os trinitários, né? Eles falam assim, mas Jesus ali ele mostra ser subordinado a Deus porque ele está em carne, né? Uhum. Só que aí a gente entra numa questão assim, ok, Jesus está em carne ali, mas esquece da união hipostática que eles mesmos criaram, porque Jesus estando aqui na Terra, na visão trinitária, ele não deixou de ser Deus. Então, como é que ele está sendo subordinado a ele mesmo aqui na Terra, né? Aí começa aquela confusão, né, na nossa mente. Mas a Bíblia mostra do que mesmo que Jesus ele era subordinado quanto ao humano quando ele esteve aqui na Terra, quando ele voltou aos céus, ele continuou subordinado ao seu Deus. Por exemplo, encontramos isso ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 24 ao 28, aonde no futuro, né, quando Jesus realizar toda a sua obra, né, depois do milênio, né, tudo estiver instituído do jeito que Jeová desejaria, ali fala que o próprio Filho se sujeitará ao seu Deus e Pai para que Deus seja todas as coisas, né? Em Apocalipse também percebemos isso. Lá ele traz atenção que Jesus ele falou 4 vezes a expressão, né? O nome do meu Deus estará lá no meu Deus. Então, você ter um Deus significa que ele está acima de você. E poderíamos citar, né, outras passagens aqui, mas a Bíblia ela deixa muito claro essa subordinação literal, né? Não somente uma função ou algo do tipo, mas é porque Jesus, de fato, ele é menor, está sob a autoridade de seu Pai, Jeová. Muito bom, Denis. Acho que não ficou dúvida, né? Então, é basicamente isso, né? O que o subordinacionismo ensina? Ensina que o filho, então, ele é subordinado de fato, de real, ao pai, e não que é uma subordinação funcional. Você falando aí de textos, né, que mostram que o filho realmente ele é subordinado ao pai, aí tem até outra passagem, né, dos evangelhos que Jesus diz, vou embora para o meu Deus e Deus de vocês, né? Você me fez lembrar agora dessa passagem também. Então, o que o subordinacionismo ensina é isso, né? Que o filho, de fato, ele é subordinado ao pai, ele é obediente ao pai em todas as coisas, porque o pai, como disse a nova tradução da linguagem de hoje, tem mais autoridade do que eu. Para mim ficou claro, viu? Interessante, não querendo te interromper, Fica à vontade, alguns você podem que é convidado. alguns pode falar assim, poxa, mas isso aí é mais um papo de igrejas unitaristas, né? O que inclui, então, as Testemunhas de Jeová, porque não são só as Testemunhas de Jeová que não creem na Trindade, né? Além de outras igrejas cristãs, também temos o próprio judaísmo, o islamismo, né? Só que temos obras e mais obras de cristãos, embora eles sejam trinitários, eles atestam isso que nós estamos conversando aqui a respeito do subordinacionismo real, né? Subordinacionismo histórico. Poderia citar aqui algumas dessas obras? Pode ser? Sim, sim, por favor. Eu separei aqui, tinha muitas, né? Mas eu separei algumas aqui, mas que dá para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a obra do Dr. Martin Weiner, a formação do dogma cristão, essas obras são sempre em inglês, né? Infelizmente, né? Diz assim, toda vez que no Novo Testamento se considera a relação de Jesus com Deus, o Pai, ela é imaginada e representada categoricamente como subordinação, no mais decisivo subordinacionista do Novo Testamento. Segundo o relato, foi o próprio Jesus que repetidamente falava, né,
que ele era subordinado a Deus. Essa posição original, firme e manifesta como era, pode ser mantida por muito tempo durante a história da igreja. Todos os grandes teólogos, é o que nós vamos ver, né, com o passar do tempo, pré-nicéia, representaram a subordinação do Logos a Deus. Então, aqui a formação do dogma cristão, na página 125, né, em inglês. Também temos aqui a busca da doutrina cristã, né, do Dr. Hensel, na página 64, diz assim para nós, ó, não há teólogo na igreja oriental ocidental, antes da erupção no quarto século da controvérsia ariana, que de algum modo não considere o filho subordinado ao pai. Também aqui na obra de Evan Lanson, ele fala assim, ó, igreja dos primeiros 3 séculos. Ele fala assim, ó, a inferioridade do filho foi geralmente, se não de modo uniforme, afirmada pelos pais pré-nicéia. Eles consideravam o filho distinto do pai, é evidente, de fato, de que afirmavam claramente a inferioridade deles. Eles consideravam separado e subordinado. Aí temos também aqui a obra Deuses, né, e o Único Deus. Ele fala assim, ó, o filho é sempre subordinado ao pai, que é o único Deus do Velho Testamento. O que encontramos nesses autores antigos, pois não é uma doutrina da Trindade antes de Nicéia. A teologia cristã era quase universalmente subordinacionista. E concluindo, né, na formação do dogma cristão, mais uma vez, fala assim, ó, na primitiva era cristã, não havia nenhum sinal de espécie alguma de problema de controvérsias de trinitária, como se o que mais tarde se introduziu conflitos violentos dentro da igreja. A razão disso, sem dúvida, está em que, para o cristianismo primitivo, Cristo era um ser elevado no mundo espiritual, de anjos, que foi criado e escolhido por Deus para a tarefa de trazer, no fim das eras, o reino de Deus. Interessante que essas obras aqui, Eduardo, são de pessoas que não têm a mesma fé das testemunhas de Jeová. São historiadores que, embora muitos deles sejam trinitários, historicamente, eles são sinceros em dizer isso, a Trindade, de fato, ela não existia. Ela foi se desenvolvendo e, de que fato, o cristianismo original ele era subordinacionista e não trinitarista. Muito bom. É interessante você trazer estas obras, Denis, porque realmente vai abrir um pouco mais, expandir um pouco mais a mente das pessoas, né, para que elas não fiquem realmente pensando, ah, não, isso, como você disse no início, é um papo de igreja unitarista, né? Não, são pessoas que realmente não professam acreditar que Deus seja separado do Filho, mas mesmo assim, por algum motivo, a consciência parece que falou mais forte e eles resolveram colocar em suas obras que, de fato, o Filho é subordinado ao Pai. Muito bom, viu? Você ainda tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa primeira pergunta ou a gente já pode passar para a segunda? Não, pode passar. Eu teria bem material, né, a respeito deles, mas a gente ia prolongar muito assim, mas nos ajuda já a ter uma referência, né? Aí, se depois o público quiser que a gente disponibilize o material, a gente pode ficar à vontade que a gente tem todo o prazer de compartilhar, tá bom? Sim, seria interessante até os nossos moderadores colocarem também no comentário fixado o nome das obras, né, para que elas possam depois, né, se certificar, pesquisar direitinho, colocar um link, seria muito Sim, bom. se quiser que depois que eu repito e tudo mais, a gente faz. Pronto. Agora, surge uma dúvida, Denis. As suas explicações foram boas, né? A gente realmente viu que faz sentido que o filho seja subordinado ao pai, mas e os pais da igreja, né? Os primeiros cristãos, por assim dizer, eles eram também subordinacionistas ou não? Eles acreditavam que o pai e o filho eles tinham aquela união hipostática também ou faziam parte de alguma forma de um mesmo ser? Perfeito, Du. É importante saber a resposta dessa pergunta, porque o que acontece? Aqueles que acreditam no dogma católico da Trindade, eles tentam usar as escrituras para aprovar tal dogma, obviamente, e infelizmente nós sabemos que existe até muitos acréscimos e até adulterações dos textos das Sagradas Escrituras para poder enxertar esse ensino, né? Porque o mesmo não se encontra nas escrituras. E também muitos se valem dos escritos dos pais da igreja para tentar afirmar que desde os primórdios da igreja já se ensinava isso dentro
das igrejas cristãs, mas não é bem assim. Desculpa, Denis, perdão, só para te interromper. Talvez a nossa audiência, alguém que não esteja familiarizado com o termo, talvez não saiba, né, quem são esses pais da igreja. Então, primeiro você fala para a gente quem são esses pais da igreja e depois você já completa, né, por se eles de fato acreditavam que o filho era subordinado ao pai. Sim, sim. Geralmente, os pais da igreja, ou pais apostólicos, foram professos cristãos que viveram ali entre os finais do século II até o século VIII. E há uma classificação entre esses pais da igreja, né, que a própria igreja ela faz. Mas, de maneira resumida, por exemplo, o primeiro grupo que podemos abordar de quem eram esses homens é conhecido, então, como pais apostólicos. Quem era esses primeiro grupo? Por exemplo, podemos falar a respeito de Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, né? Talvez os nomes aí para alguns sejam conhecidos. Também temos o Inácio de Antioquia. Então, essa é a primeira geração daqueles que provavelmente tiveram um contato logo após ali a era apostólica, ou até mesmo contato com alguns dos últimos apóstolos, né? Os apóstolos que morreram por último, principalmente João. Aí encontramos as obras desses homens, né? Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios de Clemente de Roma, por volta ali do ano 66. Também temos a carta de Inácio, do ano ali 110, das igrejas de Éfeso, Magnésia, Tralha, Roma, Filadélfia, aqui para citar algumas, né? As cartas aos Filipenses, ali de Policarpo de Esmirna, né? E também temos algumas obras que os historiadores não sabem bem quem talvez seja o autor. Por exemplo, temos o Pastor de Hermas, uma obra que foi considerada até inspirada lá nos primeiros séculos, onde alguns historiadores trazem a atenção que talvez seja ali o Hermas, que Paulo cita em Romanos capítulo 16, versículo 14. Também temos a carta de Barnabé, né? E fica essa dúvida, será que foi escrito por Barnabé ou é uma carta posterior? Só que é interessante que esse material, primeiro material aqui, Eduardo, eles não abordam nenhuma questão assim teológica. Basicamente são questões pastorais, né, devocionais, ou seja, a necessidade que os cristãos tinham de ter comunhão um com o outro, cuidado mútuo, cuidado com heresias, ensinamentos que começavam a surgir dentro das congregações, a importância de manter a perseverança em face de perseguição. Então, era um incentivo, né, para manter uma vida cristã, basicamente. Não tem muitas questões teológicas nesses escritos. Então, esse é o primeiro grupo, os pais apostólicos, né? Aí depois surge um segundo grupo que podemos citar aqui, que de fato leva-se a monocratura de pais da igreja. Aí temos uns nomes conhecidos aqui, né? Foram os pais gregos, da Capadócia e também os latinos. Esses envolvem, por exemplo, Justino Marte, Ireneu de Leão, Orígenes, o famoso Tertuliano, né, de Cartago. Aí temos mais padres mais recentes, né, dentro da linha do tempo. Jerônimo, Agostinho de Hipona, né? Mas esses são personagens depois, né, dos concílios, praticamente. E, basicamente, então, esses são os pais da igreja, os pais apostólicos, né? Muito bom, não ficou dúvida, né? Você esclareceu bem. Mas aí ficou uma dúvida, né? Quando é que começou a surgir, então, o ensino de que o filho não era subordinado ao pai? Esses pais da igreja, teve algum ponto na história que marcou que eles mudaram, que eles viraram, ou eles sempre foram assim, sempre acreditaram que o filho e o pai eram um, ou não? Eles eram subordinacionistas também. Exatamente. Conforme nós vimos um pouquinho em algumas obras aqui que eu apresentei no começo, os historiadores mostram que os pais da igreja, tanto os pais da igreja como os pais apostólicos, antes de Nicéia, né? Quando nós estamos falando vamos focar aqui nos personagens, tudo antes do concílio de Nicéia. Quando houve aquela controvérsia ariana, ali muitos até falam assim, né? Ali foi formulada a doutrina da Trindade. Não. Historicamente, ali não foi formada a doutrina da Trindade. Ali foi debatido a relação entre o filho e o pai. Será que eles eram iguais ou não? Qual que era, então, a divindade de Jesus? Começou-se ali do primeiro pontapé, né, por assim dizer, oficialmente dentro da igreja, né? Mas depois nós vamos entrar mais para frente nisso. Mas os pais da igreja, antes desse período, nenhum deles eram trinitários. Achava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fosse um ser só, iguais em todos os sentidos, incriados, de maneira nenhuma.
Embora alguns deles, nós vamos ver que eles até citaram alguma questão relacionada a uma trindade ou uma tríade, mas era uma trindade, por assim dizer, muito, mas muito distante do que é hoje pregado nas igrejas católicas e também nas igrejas protestantes, né? Então, eles eram subordinacionistas. E é o que nós vamos ver nos escritos deles aqui. Muito bom. Então era essa dúvida, né? Porque realmente os concílios, eles de fato mudaram muito os ensinos, né? Teve muitas influências, digamos que negativas para a verdade ser proliferada. Então realmente era essa dúvida se, de fato, antes desse concílio, esses pais eles eram subordinacionistas. Parece que temos uma pergunta aqui do nosso chat. Posso, por favor, colocar aí na nossa tela para que o Denis possa ver também. Nossos moderadores aí podem colocar na tela. Pronto. Tá dando para ver, Denis? Sim. Matheus Santo, né, perguntou. Foi rápido aqui. Sumiu. Mas eu consegui ler lá. Aí, voltou. Voltou e sumiu de novo. Tá indo rápido. É, eu posso falar? Perguntei, eu consegui ler. Pronto, pode Ele falar. perguntou se Aro, ele também era subordinacionista, né? Muito bom, muito bom. Era subordinacionista, basicamente foi isso, né? Ou ele tinha um conhecimento, uma teologia própria, né? Bem, a gente vai entrar isso mais para o final do nosso bate-papo aqui, mas Ario, sim, ele tinha uma visão subordinacionista. A começar que para Ario, o Logos ele tinha sido criado por Deus, né? Então, isso já mostra, então, que o Logos já é subordinado porque ele era um ser inferior ao Pai. Interessante se pegarmos a visão dos pais da igreja, todos eles antes de Nicéia, eles eram muito mais arianos do que trinitarianos. Porque eles até acreditavam também, alguns deles, que o Espírito Santo fosse uma pessoa, mas também era subordinado a Deus, né? Então, essa história, os grupos unitários, né, incluindo a Testemunha de Jeová, são arianos e coisa e tal. Então, você tem que pegar todo o cristianismo primitivo, são todos arianos, se levarmos essa linha de raciocínio, né? Mas Ario, nós vamos ver também um pouquinho à frente, ele já estava muito longe também do cristianismo original, o cristianismo puro, né? Mas, respondendo à pergunta aí, Ario também ele era subordinacionista. Muito bom. Acho que não ficou dúvida, né? Agora, você falou sobre o Espírito Santo, né, ser subordinado também. E aí, quando começaram a considerar o Espírito Santo fazendo parte de uma trindade, ou pelo menos considerar o Espírito Santo como uma pessoa, como é que surgiu isso? O precursor, né, pioneiro nessa teologia foi o Tertuliano, né, de Catargo. Só que eu queria abordar primeiramente, Du, qual que era a visão, né, dos pais da igreja, aí para a gente pegar um fio da meada, né? Aí quando eu for falar do Tertuliano, que vai estar incluso, aí eu também respondo essa questão que é muito oportuna que você levantou, pode ser? Pode sim, fica à vontade aí, viu? Tá bom. Eu separei aqui os pais da igreja, os mais conhecidos, tá bom? Eu poderia separar muitos outros aqui, mas eu separei mais os que são mais conhecidos no meio teológico aí, que é até para melhor gravar, né? Por exemplo, gostaria aqui de citar Justino Marte. Ele viveu na época ali do ano 100 a 165, né? Aí na obra aqui do Diálogo com o Trifão, ele fala assim, ó, nessa obra. E todas essas citações, guarda, vai estar na igreja dos 3 primeiros séculos, tá? Certinho. Em inglês. Ele fala assim em parte ali, ó. Então, Justino fala assim, ó, a Escritura declara que essa prole, falando a respeito, né, do Filho de Deus, Jesus, foi gerada pelo Pai antes de serem criadas todas as outras coisas, e aquilo que é gerado é numericamente distinto daquele que gera. Isso qualquer pessoa admitirá. Aqui Justino ele está pensando lá no livro de Provérbios, capítulo 8, dos versículos de 21 a 30, onde fala da sabedoria, foi criada antes do tempo, a obra mais antiga. Justino ali, ele estava então conversando com esse Trifão a respeito desse texto. Aí ele continua assim, ó, o filho é distinto daquele que fez todas as coisas, numericamente, quero dizer. Não distinto na vontade,
Quando ele fala, né, eu e o Pai somos um, aqui fala que eles tinham a mesma vontade, o mesmo objetivo, mas não que eles eram dois, um no sentido assim numérico, né? Que ele fala, Justino deixa claro que eles eram distintos. Depois, Justino, aqui na sua obra, ele traz um assunto bem interessante, ó. Um trecho ele fala assim, ó, pois aqueles que afirmam que o Filho é o Pai, é uma linguagem bastante trinitária, né? O Jesus é Deus, né? Deus Todo-Poderoso, ou seja, Jesus é o Pai, né? Fala assim, vou começar. Pois aqueles que afirmam que o Filho é o Pai são provados que não se familiarizam com o Pai e nem conhecem também o Filho, que foi o instrumento que Deus usou para criar todas as coisas, a palavra gerada de Deus. E chama Jesus de Deus. Que muitos podem dizer assim, né? Mas alguns pais da igreja chamaram Jesus de Deus. Mas não, isso não tem novidade nenhuma, porque a própria palavra de Deus, as escrituras chamam Jesus de Deus, né? Deus poderoso, né? Assim que fala lá Isaías. Porque Exato. dentro de um contexto judaico-cristão da época, a palavra Deus, ela era usada dentro de vários contextos, não somente a expressão Deus usada para o Deus Todo-Poderoso, né? E também para deidades falsas, mas também para deidades legítimas, deidades essas que até mesmo foi colocada pelo próprio Deus, né? Então Jesus, obviamente, é chamado de Deus. Os anjos são chamados de deuses. Moisés foi chamado de Deus. Os juízes, Israel também foram chamados de deuses. Logicamente, todos esses personagens dentro de um contexto específico, né? A palavra Deus basicamente significa poderoso, né? Então, os pais da igreja chamaram Jesus de Deus. Mas isso é mais do que normal, porque a Bíblia mesmo fala que Jesus, ele é Deus. Mas não necessariamente ele precisa ser o Deus Todo-Poderoso, né? Aí depois também temos aqui o ensino de Clemente, de Roma, né? Por volta ali do ano 150. Basicamente, as cartas de Clemente, eles seguem a mesma linha das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, né? Ele fala graça e paz da parte de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ele não usa nenhum termo de que os dois sejam coiguais e nem praticamente nem cita o Espírito Santo nos seus escritos, mostrando então que eles eram pessoas distintas. Aí, relacionado a isso, eu tenho uma obra aqui que eu poderia citar, posso citar? Sim, fica à vontade. Ele fala assim, ó, na obra também, a Igreja dos Três Primeiros Séculos fala assim, ó, poderíamos citar numerosas passagens de Clemente em que a prioridade do filho é distintivamente afirmada. Ficamos espantados de qualquer pessoa que leia Clemente, olha só, com atenção normal, possa imaginar por um único instante que ele considerasse o filho numericamente idêntico, um com o pai. Sua natureza, dependente e inferior, conforme se aparece a nós, é reconhecida em toda parte. Clemente acreditava que Deus e o Filho eram numericamente distintos. Em outras palavras, eram dois seres, um supremo e o outro subordinado. Então, ali na obra, né, a Igreja dos Três Primeiros Séculos, na página 124 e 125. Então, a obra comentando os próprios escritos, né, de Clemente, e sendo um autor trinitário. Mas ele mostrou honestidade, historicamente falando, né, para poder mostrar que Jesus ele é inferior ao Pai, né? Não, muito bom, muito bom. O que me chama a atenção é justamente esta honestidade dessas pessoas, né? Me parece que, por algum motivo, o Espírito Santo de Deus deve ter tocado o coração dessas pessoas para que elas colocassem lá, no papel, os seus pensamentos reais e não a influência, talvez, de uma doutrina estabelecida por clérigos, né? Muito bom. Parece que temos uma outra pergunta, Denis, aqui do nosso chat, da nossa assistência. Vou pedir que o irmão coloque aqui. O José Joaquim perguntou: de onde veio essa ideia de Jesus ser igual a Jeová? Basicamente foi isso aqui. É o que. Muito boa pergunta, José. Então, se não Mas, veio da Bíblia, de onde tiraram, né? A pergunta aqui. sim. Bem, esse ensino ele foi aos poucos, né? Conforme nós vamos ver aqui, teve um personagem, ele, vamos dizer assim, ele foi uma das chaves centrais para que esse dogma ele surgisse mais futuramente. Mas dando
um pouco aqui do spoiler, né? Deuses trinos já existia desde religiões muito antigas. Encontramos deuses na tríade de deuses na religião egípcia, na Caldeia, né, nos babilônios, na própria Grécia, os romanos, né? Uma religião que existe, subsiste até hoje, que tem uma tríade de deuses, é o hinduísmo, né? Que é o Brahma, Shiva, Vishnu, Krishna, né? Krishna, isso mesmo. uma coisa assim, né? Então é uma tríade de Deus. Só que nessas religiões, essas tríades de deuses, de fato, eram uma tríade mesmo, né? Era uma tríade. Então essa ideia já foi um pouco aí pegada emprestada dessas religiões pagãs. Também filósofos, que nós vamos falar um pouquinho, até um pouquinho mais dos pais da igreja, eles vieram de uma cultura filosófica de Platão, e Platão eles tinha algumas ideias, né, de conhecimento, alma, né, mente. Era uma forma de trindade que Platão tinha. Então os filósofos, quando eles começaram a aderir ao cristianismo, eles trouxeram essas ideias para tentar defender o cristianismo. E também judeus helenísticos, né? Judeus que se converteram ao cristianismo, eles trouxeram ideias filosóficas também da religião grega. Então percebe que foi um pouquinho de cada lugar, né? Foi um pouquinho de cada lugar. Então começou a haver esse sincretismo. O sincretismo é quando há uma religião antiga, uma religião nova ela surge, ela não substitui aquela religião assim de bate-pronto. Ela vai agregando elementos. Agregando elementos, ela vai tendo uma roupagem até que finalmente ela consegue dominar um cenário, né? E é o que vemos no seio da cristandade. Então, basicamente é isso. Mas vamos ver um pouquinho mais com detalhes durante o nosso Não, muito bate-papo. bom. Acho que esclareceu, sim, a dúvida do José Joaquim, se não me engano, que nos perguntou, né? Você estava falando sobre a questão dos pais da igreja e você ia entrar na questão do Espírito Santo também, né? Quando que o Espírito Santo começou a fazer parte de uma trindade, se tornou uma pessoa? Quando é que foi isso? Bem, para a gente poder pegar o fio da meada, né? A gente tem que entender o precursor desse ensino que foi Tertuliano. Porque existe dois pais da igreja que falou em trindade, os trinitários já jogam na mesa, né? É as cartas coringa. Tertuliano de Catargo e também aqui reservei outro pai da igreja, que é o famoso Teófilo de Antioquia. Por quê? Esse digamos assim, é o trunfo que talvez um trinitário tenha na manga, né? Porque nos escritos desses dois pais da igreja, eles usam a palavra trindade, ou trinity, né? Mas será que a trindade que eles acreditavam é a mesma que acredita as igrejas ortodoxas, né, atuais? Vamos ver que absolutamente não. Por exemplo, vamos acabar já com essa ideia logo de cara, né? Jogar um balde de água fria. Por exemplo, ali na obra aqui, contra Hermógenes, né? Nós vamos ver quem que era esse cabo aqui. Tertuliano, ele fala assim, ó, nessa obra. Aquele que sujeitou todas as coisas e aquele a quem foram sujeitas, no caso aqui ele está falando a respeito de Deus, né? Necessariamente tem de ser dois seres diferentes. Então tem um que sujeita todas as coisas e tem aquele que se sujeita, né, a todas as coisas. Então não tem como ser dois seres ao mesmo tempo. Eu se sujeito a mim mesmo, ou eu dou ordem para mim mesmo. Então mostra que tem que ser dois seres diferentes. É Tertuliano que está falando isso. Depois ele usa aquele texto, né, de João capítulo 14, versículo 28, onde Jesus falou que o Pai é maior do que eu. Olha só que interessante que ele falou, ó, sobre esse texto. De modo que o Pai é diferente do Filho, sendo maior do que o Filho, visto que aquele que gera é um e aquele que gerado é outro. Também aquele que envia é um e aquele que é enviado é outro. E, de novo, aquele que faz é um e aquele por meio de quem as coisas é feita é outro. Então, Tertuliano aqui, ele usou bem enfático, né?
tem dois seres aqui, minha gente. Não tem como sair fora dessa lógica, né? Então, palavras do próprio Tertuliano. Ele fala aqui, ó. Aí, isso aqui, Tertuliano, infelizmente, quando a gente. Um sinal de cautela aqui, tá, Edu? Sim. Quando a gente fala aqui de os pais da igreja, a nossa única regra de fé é as Sagradas Escrituras. As Escrituras hebraicas e as Escrituras gregas. Quando nós aqui nos valemos dos escritos dos pais da igreja, nossa análise aqui é puramente histórica. Porque os pais da igreja, infelizmente, eles cumpriram a profecia de que a apostasia, a predita apostasia ia se infiltrar na igreja. Eles contribuíram muito para isso. Mas, historicamente, a gente pode analisar para saber como é que alguns doutrinas teológicas foi desenvolvendo, né? Então, essa é a cautela, né, que eu gostaria de trazer atenção. Ó, outra parte aqui, ó, que traz atenção para nós é isso aqui, ó. Não devemos supor que haja um outro ser exceto unicamente Deus, que seja não gerado e incriado. Como pode algo, exceto o Pai, ser mais velho, e por isso devera mais nobre do que o Filho de Deus, o Verbo unigênito e primogênito? Esse Deus, que não precisou de um Criador para lhe dar existência, será muito mais elevado em categoria do que o Filho, que teve um autor que o trouxe à existência. Eu posso desligar aqui a nossa live aqui, porque eu acho que acabou na Trindade, né? Porque Tertuliano falou que Jesus ele veio à existência. Ele veio. Não. Tertuliano, numa outra parte, ele fala que houve um tempo em que o Logos não existia. Então, só isso já acabou com a questão de falar que Tertuliano ele era trinitário, assim como a Trindade atual. Só que aí, Tertuliano, nesse meio tempo, ele começou a formular algumas ideias da cultura grega, né, filosófica. Por exemplo, substância. Já ouviu falar nessa palavrinha? Jesus é da mesma substância que o Pai. Ele começou a criar esses termos filosóficos para tentar defender o cristianismo perante pagãos. Aí começou a dar ruim, né? Porque Tertuliano começou a viajar já usando termos que não existiam na Bíblia para tentar explicar a relação entre Deus e o Pai, né? Então, quando fala assim que Deus existia uma relação, né, de três, que Tertuliano ele fala, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é que eles eram três seres iguais, uma divindade composta, não. É porque, de fato, eles eram três pessoas e eles ficavam ali se interagindo um ao outro, simples assim. Era uma teologia muito próxima do que Ário ensinava, né? Mas vamos ver, então, da onde que Tertuliano, de fato, ele tirou essa questão, né? Que o Espírito Santo ele se tornou uma pessoa. Porque fala, pô, o Papa Tertuliano ele era uma pessoa, de onde que ele tirou essa ideia, né? Muitos acham, Eduardo, que nos primeiros séculos existia, desde o segundo século para frente, né, obviamente, quando a apostasia começou a entrar no seio da igreja, existia somente uma congregação cristã. Só uma congregação cristã, né, um ramo, né, de cristianismo, acabou. Mas não é assim, né? Começou a surgir vários ramos que se desvinculou do ramo principal, né, que mais tarde se tornaria a Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem nada a ver com a Igreja Católica original, né, que são dois períodos de história totalmente distintos, né? Futuramente, se um dia a gente quiser bater um papo até sobre isso, né, será um prazer explicar sobre isso também. Existiam, então, conceitos teológicos diversos. Por exemplo, encontramos ali o modalismo, que hoje a gente conhece como unicismo, né? Que Deus ele é uma pessoa só, de fato é um único ser, só que de vez em quando ele te apresenta como sendo o Pai, como sendo o Filho, como sendo o Espírito Santo, mas ele é um ser único mesmo, literalmente. Hoje é conhecido como unicismo essa teologia, né? Que é outro também ensino que não é bíblico. Tertuliano, para combater esse ensino, então ele começou então a postular ideias mostrando que Deus e Jesus eram duas pessoas distintas, ele estava certinho, tá ok? Mas da onde que
Tertuliano ele falou que o Espírito Santo era uma pessoa? Aí está a questão. Existia um movimento cristão chamado montanismo, que leva o nome do fundador, que é chamado Montano, né? Então era um outro ramo ali da teologia. Esse movimento cristão, ele cresceu ali por volta da era de 157, mais ou menos, principalmente ali na Frígia, no norte da África e também em Roma, né? E esse Montano, ele afirmava ter o dom da profecia. E ele afirmava que ele era a própria reencarnação do Paracletos. Já ouviu essa expressão? Paracletos? Não, Paracletos não. Paracletos significa o Espírito Santo. Ou seja, o cara ele se autodenominou a própria reencarnação do Paracletos aqui na Terra. E ele se denominava como sendo profeta, realizava milagres. Aí o que Tertuliano ele fez? Tertuliano ele estava meio decepcionado com o ramo principal do cristianismo. Ele achava que o cristianismo era um pouco meio assim, muito bondoso com aqueles que talvez pecassem, né, e quisessem voltar à congregação cristã. Então ele começou a buscar um movimento cristão um pouco mais rígido nessa questão, e ele encontrou então com familiaridade com Montano. Então as ideias de que Tertuliano falou que o Espírito Santo era uma pessoa foi por conta disso. Ele considerava o próprio Montano a própria reencarnação do Paracletos. Aí quando ele começou a postular essas ideias de que havia três, olha só que interessante o que ele diz em uma de suas obras, ó. Os simples, de fato, eu não vou chamá-los de tolos ou ignorantes, ele está falando dos cristãos em geral, né? Que sempre constitui a maioria dos fiéis, estão chocados com a dispensação dos três em um. Quando ele começou a falar que quando os cristãos escutavam isso, eu falo, mas de onde você tirou isso? Mano? A gente nunca escutou isso. Ele fala que era a grande maioria. Não acreditava, ou seja, era um ensino novo. Essa questão de três seres aí, né? Tendo uma relação. Aí olha só o que acontece. Até mesmo as obras, né, acadêmicas trazem atenção que começaram ali a surgir Marcião, os gnósticos, né? Falando ali que existia um Deus mau e um Deus bom, o unicismo, né? E também a dispensação de Tertuliano, dizendo que existia três pessoas, que era algo totalmente novo para os cristãos da época, né? Aí essa inscrição de que Paracletos ele era um ser encarnado, podemos encontrar ali, por exemplo, numa inscrição, né? Aí tem a obra, Uma História do Desenvolvimento da Doutrina, na página 120, na edição de 2014, né? Do Schilt. É uma obra católica, ela fala assim, é uma descoberta no Mídia. Esse manuscrito ele diz assim para nós, ó. A ideia de Montano como sendo o Espírito Santo ficou tão vívida em certas regiões que uma inscrição descoberta na Numídia registra o seguinte: Flávio, antepassado da família, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Montano, o que ele prometeu realizou. Então tá aí. O Espírito Santo ele se tornou uma pessoa, pois um professo cristão enxertado um monte de filosofias gregas, abandonou o ramo principal, se envolveu com um ramo herético, considerado pela igreja herético, acreditou nas doutrinas do fundador daquele fundador e enxertou isso no cristianismo. Ou seja, hoje as igrejas elas acreditam numa doutrina que foi formulada por um grupo que eles consideram herético, que foi o montanismo. Muito bom. Eu gostei muito da sua explicação. Para mim, não ficou dúvida. É interessante que a pessoa, para poder combater um ensino, acabou inserindo outros ensinos mais absurdos ainda, né? Fica complicado, né? Por isso que essa variedade de ensinos confusos e variados, né?
Você quer acrescentar ainda mais alguma outra coisa sobre esse tema aí, Denis? Ou a gente já pode passar para os debates cristológicos, né? Eu queria só citar uma fonte que eu acho que seria muito oportuno, né? Hoje, qual que é o carro-chefe que aqueles que acreditam no dogma da Trindade usam para poder falar que a doutrina da Trindade é um ensino bíblico, né? Eu acho que todo mundo vai concordar que pode haver outros textos, mas acho que o texto principal que os trinitários usam é o famoso João, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse é um clássico. Eu queria citar aqui a respeito de Orígenes. Orígenes, novamente, também, outro pai da igreja que viveu ali no ano 185, ele também era subordinacionista, e para Orígenes, Jesus ele também foi criado, teve um princípio, né? Mesma coisa que os outros que a gente citou aqui. Também Irineu de Lyon, se formos nos escritos dele, vamos encontrar isso, né? Mas olha só o que é a obra A Doutrina e da Subordinação de Orígenes, né? Na página 7, ele fala assim: expondo sobre as nuances da língua grega, em João capítulo 1, versículo 1, Orígenes escreveu: a seguir, observamos o uso que João fez do artigo nessas sentenças. Ele não escreve sem cuidado a este respeito, nem está desfamiliarizado com as sutilezas da língua grega. Ele usa o artigo quando o nome de Deus, em grego, theos, refere-se ao incriado, dentre todas as coisas, no caso, o próprio Deus Todo-Poderoso. E omite quando o Logos é chamado de Deus. O Deus que está acima de tudo é Deus com artigo. Todos além do único Deus é Deus através da participação da sua divindade. E não deve ser chamado simplesmente de o Deus, mas de Deus. O verdadeiro Deus, então, o Deus, o Theos, é aquele e aqueles que são formados após eles são deuses, imagens dele, o protótipo, por assim dizer. Ou seja, Orígenes, ele acaba com essa ideia de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso em João 1:1. Ele fala que o próprio João, ele faz uma distinção, são dois seres ali. Orígenes mostra que são dois seres. O Deus incriado, criador de todas as coisas, e criou o Logos. E Logos, ele é divino, ele tem participação divina, ele pode ser considerado um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. Então, acabando com essa ideia de que João considerava ali, João era judeu também, né? João jamais iria acreditar numa trindade, né? Séculos depois aí que foi formulado. Pois é. Antes da gente dar continuidade, Denis, só lembrando aos inscritos, né, as pessoas que nos acompanham, que, por favor, curtam a nossa live e não esqueçam de compartilhar para que, como eu disse no início, mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que, com certeza, está sendo enriquecedor, né? O Denis está dando aí realmente uma aula, né? Muito boa mesmo a sua palestra, a sua dissertação. Os seus comentários estão excelentes, viu, Denis? E ainda sobre esse tema, você quer acrescentar mais alguma obra? Quer citar mais algum pai da igreja? Só apresentando aqui rapidinho, por exemplo, essas informações que nós apresentamos aqui, mostrando que são conceitos filosóficos, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Deus é uma trindade, né? Esses aqui, inclusive, você consegue achar ele facilmente na internet para ter, e é uma obra gratuita, viu? Então fica uma dica aí, ó, para quem quer saber um pouco a respeito desse tema. Não é uma obra da Torre de Vigia, né? Tá aí, ó. Vocês vão achar fácil na internet e é gratuita, tá? E eu tenho uma obra aqui, ó, o dicionário John Mackenzie. Então é uma obra católica, aonde fala aqui, ó, a respeito do verbete trindade, fala que ela só foi definida a partir do quarto e quinto século, depois de muita disputa e depois de muita interferência filosófica. Ou seja, temos aqui, Eduardo, diversas obras acadêmicas, a maioria é em inglês, infelizmente, mas mostra, né, qual que foi a origem, o desenvolvimento dessa doutrina, né? Então fica Muito bom. algumas dicas de materiais, aí, se as pessoas quiserem, pode comprar, que vai ser muito bom. Muito bom. Essas suas obras que você vem apresentando, é bom para que o público venha entender que não é simplesmente um ensino das testemunhas de Jeová, né? Os próprios pais da igreja, a própria igreja católica, ela tem verbetes, tem notas que concordam,
né, com os ensinos do subordinacionismo, né? Muito bom. Tem mais uma pergunta da assistência, os nossos moderadores vão colocar aqui na tela, por favor. Marcos Antônio, Montano não se autoproclamava como sendo Deus, portanto, ele em si, foi rápido aí, volta, por favor. Portanto, ele em si, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Portanto, ele em si não ensinava a Trindade, ou estou errado? Pronto, né? O Montano, ele se proclamava Deus, então ele em si ensinava a Trindade, né? Montano, ele não se proclamava como sendo o Deus. Ele se proclamava como sendo um profeta, né? Ele era um ramo do cristianismo que também não era trinitário. O Montano, segundo os escritos que foram encontrados a respeito desse movimento, ele se proclamava como sendo o Paracletos, a própria reencarnação do Espírito Santo. Então, Montano, ele se considerava o Espírito Santo, enviado por Deus. Assim como Jesus não foi enviado por Deus, né? Assim que a Bíblia ensina, né? Como sendo o Filho. Então imagine assim, tira a figura do Filho, coloca a figura do Espírito Santo. Então, para Montano, ele se autodenominava como sendo o Espírito Santo. É interessante que eu lembrei agora aqui a obra que citamos no comecinho, chamada O Pastor de Hermas. Nessa obra ela é bem interessante, sabe por quê? Porque ali é um escrito muito alegórico das coisas. E o autor desse escrito, ele fala a respeito da pessoa de Deus, mas ele nunca fala a respeito do Filho de Deus. Ele sempre fala a respeito do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, para esse pastor de Hermas, o autor desse pastor de Hermas, ele era o Filho de Deus e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Ou seja, existia uma dualidade, não era três pessoas. Para o Hermas, ele não era três pessoas, era duas. Jesus ele fazia o papel do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que já é uma doutrina mais antiga um pouquinho. Aí depois veio o senhor Montano e se autodeclarou, eu sou o Espírito Santo. E Tertuliano foi lá e abraçou. Pô, o homem é o Espírito Santo mesmo, eu vou começar a pregar essa doutrina. Interessante, né? Mas quando a gente começa a analisar o que essas pessoas ensinam, a gente percebe que isso só acaba criando mais confusão, né? Porque se o Espírito Santo é Deus e ele não se proclamava Deus, então ele estava sendo contraditório em si mesmo, né? Porque como ele é um profeta e Espírito Santo ao mesmo tempo, na encarnação. Se o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um só, então ele deveria também ser proclamado de Deus, né? Dentro da lógica, se é que pode chamar isso de lógica dele, né? Exatamente. E você tem mais alguma outra obra, mais alguma outra coisa a respeito aí dessa interessante história, né, de como o Espírito Santo foi se tornando uma pessoa e fazendo parte da Trindade? Tem mais alguma outra referência aí, ou a gente já pode agora para os nossos debates cristológicos aqui? Pode ir para a próxima pergunta. Pronto, então a gente vai... poderia citar, assim, falta de material é o que eu não tenho. Eu tenho de sobra aqui, né? Mas Não, ia se estender muito, né? não, mas eu acredito que a nossa assistência aqui, os nossos inscritos, eles ficaram satisfeitos com as obras de referência que você citou. E aí, como eu disse, vai ser interessante a gente deixar inscrito aí no comentário fixado, um link, para que depois eles possam estar verificando, ou até mesmo voltando à live, dando uma repassada, volta um pouquinho, vê lá novamente, anota, e aí eles mesmos podem fazer as suas pesquisas. Certo? Perfeito. Então vamos lá, né? O que os debates cristológicos nos concílios de Nicéia e Constantinopla e outros nos ensinam, né? Quais são as lições que eles trazem para nós? De fato, né, esses concílios deixam claro que as Sagradas Escrituras de fato são verdadeiras, né? Na questão de profecias, principalmente aqui falando, né? Porque quando Jesus falou que falsos instrutores iam entrar, né, dentro da igreja, ou surgiriam dentro de vós mesmos, de fato isso aconteceu. E os apóstolos também falavam a respeito disso. Porque quando nós pegamos aqui os debates cristológicos dos concílios, tanto ali da Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, de Éfeso, ali a gente não está vendo um debate, para quem de fato estuda a história, né, e estuda a Bíblia profundamente, nós não estamos vendo ali um debate de um ensino falso contra um ensino verdadeiro, tendo aquele embate ali.
A gente está vendo um ensino falso debatendo outro ensino falso. Praticamente os verdadeiros cristãos, nessa época, principalmente do quarto século em diante, já tinham se tornado marginalizados, né? Basicamente excluídos das igrejas. Pois o ensino puro praticamente já começou aquela ideia, né, do trigo e o joio, né, crescendo junto ali. Então não dava mais para ter, de fato, uma sã doutrina lá do primeiro século, né, no comecinho do segundo, não tem como. Por exemplo, se você pega o Ário mesmo, embora ele não fosse trinitário, mas o que Ário já ensinava já estava totalmente alheio às escrituras. Por exemplo, Ário ele também acreditava que o Espírito Santo era uma pessoa também. Ele acreditava nisso. Jeová tinha criado Jesus e Jesus criou o Espírito Santo. Né? Então, essa é uma ideia, um ensino que a Bíblia nos ensina. Não nos ensina, né? O Espírito Santo é o poder ativo de Jeová, né? O poder dinâmico de Jeová. Aí temos... Aí vai longe, né? Temos o Marcião, que acreditava em dois deuses, né? Um bom e um mau, né? Também o unicismo, né? Conforme nós falamos aqui, os gnósticos, que eram uma espécie de cristianismo um pouco mais místico. Eles falavam muito da Sofia, né? Por exemplo, o Teófilo de Antioquia, né, que eu acabei até não citando ele pegou essa ideia, né, de Sofia, que é sabedoria, Deus e o Logos. Essa era a trindade de Teófilo. Ele não fala Deus, Espírito Santo e Jesus. Ele usa a sabedoria, o Logos e Deus. Por quê? Ele tentava defender a fé cristã usando os termos filosóficos. E praticamente nos escritos de Teófilo, ele nem cita Jesus. Como é que você vai defender uma fé cristã se você nem cita o próprio precursor, que é o Jesus Cristo, né? Então você vê que todas essas obras é um churume, né? Da teologia. Para quem não sabe o que é um churume, é aquela aguinha que fica no saco de lixo, quando o lixeiro leva embora, sai escorrendo aquela água podre. Então, todo o ensinamento sadio que Jesus e os apóstolos fizeram, que estão nas escrituras sagradas e também os profetas, ficou para trás, né? À medida que a igreja começou a se juntar com o Estado, começou a pegar ali uma força, né? Os imperadores pagãos, que para eles era só mais uma religião, porque tanto para os imperadores romanos, que já acreditavam em tríades de deuses, qual era a diferença de trazer mais uma tríade de deuses para o rol da sua religião? Nenhuma, era só mais um. Para quem adorava mais de 50 deuses, mais um, pode entrar para a família, né? Então, basicamente é isso. Então, os concílios nos ajudam a entender quão longe foi a cristandade apóstata, né? Aí podemos citar aqui a imortalidade da alma, que os pais da igreja antes de Nicéia também não acreditavam na imortalidade da alma, eles eram mortalistas, aniquilacionistas, com exceção de Tertuliano e Orígenes, né? Mais uma vez os dois aí. E tantos outros ensinos que não eram ensinados nos primeiros séculos, né? Eu gostei também, Denis, da informação que você me trouxe. Eu não sabia disso, né? Muito boa que muita gente, às vezes, até mesmo pessoas que gostam de se aprofundar um pouco mais, testemunho de Jeová, elas gostam muito de certa forma, defender os ensinos diários. E aí, algumas vezes, as testemunhas de Jeová são rotuladas justamente de arianas, ou de seguidoras de Ario. Mas não é bem assim. Ario defendia algumas coisas corretas, porém, ele também já estava bem longe da verdade. Foi muito boa essa sua explicação, informação nova aí que foi trazida, pelo menos para mim, viu? Muito bom. Hein? Temos mais perguntas aqui da nossa assistência, do nosso chat. O publicador, por favor, pode colocar aqui. O Fergus perguntou. O Fergus. Por que mesmo os pais da igreja, não crendo na Trindade, os atuais católicos, por exemplo, insistem em crer, né, na Trindade? Por que os pais da igreja não criam? Ou seja, alguns pais da igreja, né, como você explicou, eles não acreditavam, outros acreditavam, mas por que a igreja católica insiste, né, mesmo nos dias de hoje, nesse ensino? Interessante essa pergunta, só que a pergunta parece aparentemente simples, né? Mas a resposta nem tanto, porque
a gente teria que dissertar vários porquês aqui, né? Um deles é que é aquele negócio, né? As profecias têm que ser cumpridas. Então, Jesus, lá usando aquela parábola do trigo e do joio, ele demonstrou que existiriam cristãos semelhantes ao trigo, cristãos genuínos, e os cristãos de fachada. E, infelizmente, as igrejas da cristandade, elas estão fazendo um papel do joio, né? Tanto por doutrinas, como também por intermédio de suas ações, né? Participando em guerras e assim por diante. Esse é um ponto, a questão de profecias, que isso iria se cumprir. A questão muitas vezes, é a falta de humildade. A pessoa, ela reconhece que tal ensino é falso, mas ela continua insistindo naquilo. Existe o apego, né? Às doutrinas. Puxa, mas eu sempre acreditei nisso, a minha família sempre acreditou, eu cresci num lar X, né? Religião X. Então, ela tem aquele apego sentimental. E a Bíblia fala que a gente não deve confiar no nosso coração, mas usar a nossa faculdade de raciocínio, estudar a palavra de Deus, né, se a pessoa assim acreditar nela, né? Então, é um conjunto de coisas. Por exemplo, e também é muita falta de interesse, né? O famoso deixa a vida me levar, como diz aquela música. É Verdade. importante adorar a Deus, todos seguem o mesmo caminho, fazer o bem. Assim, são coisas importantes, louváveis, né? Mas esse comodismo também ele é perigoso, né? Essa falta de informação é perigosa. Por exemplo, suponhamos que você não se interessa muito de aprender a respeito da lei de trânsito. Para que saber o que significa essa placa, essa outra? Para quê? Aí você vai estaciona num lugar que é proibido estacionar, mas você não conhece a lei, por falta de interesse sua. Aí daqui a pouco chega lá o guarda, fulano, você está sendo multado, viu? Porque você estacionou em lugar não permitido. Mas o guarda, eu não sabia. A sua falta de conhecimento não vai eximir de você receber uma multa. Tanto os pontos na sua carteira, como também o dinheiro do seu bolso. Então, a responsabilidade do ser humano é saber qual é a vontade de Deus, porque a falta de conhecimento também não vai eximir de ter consequências no futuro, né? E a outra é a falta de informação, né? Às vezes os pais da igreja ensinavam a doutrina da Trindade, e se joga isso a quatro ventos, né? Aí você fala assim, aonde? Me mostra. Aí eu vi lá, alguém falando lá. Tá, mas onde tá? Você tem a citação? É só um trechinho? Ou você pegou a obra inteira para saber? Porque muitos que se valem de documentos extras bíblicos, e era a obrigação deles, né? Porque eles falam que os pais da igreja são católicos, né? E basicamente eles mesmos não conhecem os escritos dos supostos pais da igreja deles. Eles não têm conhecimento do conteúdo completo, né? Só trechos isolados, né? Dessas obras. E por aí vai, né? É uma pergunta aparentemente simples, mas tem várias questões que precisamos esmiuçar aí. Quando se trata da verdade, quanto mais detalhes colocarmos para que as pessoas possam, de fato, ficarem convencidas de que esse ensino da Trindade não é algo bíblico, melhor, né? Então, eu acredito que você está enriquecendo em muito, né, o conhecimento aqui dos que nos acompanham. As pessoas estão, pelo que eu estou vendo, estão gostando muito do que estão aqui acompanhando. Aproveitar aqui e mandar até um abraço aqui para o Samuel Oliveira, que está acompanhando a gente. Tem aqui Ô, o Samuca, um Tiago. abraço, hein? O Samuel é um amigo querido, viu? Uma pessoa que gosta também, é amante da verdade, né? Que é o nosso bate-papo aqui. Entre outros aqui que nos acompanham. Então, o Denis, o que a gente pode aprender, né, de todo esse seu estudo, seu artigo que você trouxe para a gente, é que realmente devemos nos aprofundar, não devemos nos acomodar, né? O comodismo acaba trazendo com ela enganação. É isso que eu costumo dizer. Se você está acomodado, você vai ser muito mais fácil de ser persuadido de coisas que são contrárias aos ensinos da Bíblia. Você concorda com esse pensamento? Ou você tem uma visão aí diferente disso? Não, com certeza. Tem uma frase que eu acho muito legal, que ela é encontrada numa obra infantil, né? Um desenho, aí depois fizeram um filme, né, dessa obra, que uma menininha, ela estava perdida, né? Ela estava procurando
Um caminho, ela encontrou um personagem numa árvore, né? E ela vê uma estrada. Aí ela perguntou assim pro personagem: para onde essa estrada vai? Aí o personagem pergunta para ela assim: mas para onde você quer ir? Aí ela falou assim: eu não sei, eu estou perdida. Aí ele fala assim Uhum. para ela: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Trazendo isso para o lado espiritual, nós precisamos saber para onde a gente quer ir. A gente precisa ter um rumo definido. E para isso a gente tem um guia seguro, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela nos ajuda a encontrar o caminho certo, não somente em doutrinas, mas em todos os aspectos de nossa vida, né? Então isso nos ajuda a entender um pouquinho a respeito disso. É verdade. E você citou algo também interessante, Denis, que algumas pessoas, elas além de serem acomodadas, elas não amam a verdade. Infelizmente, muitas delas não amam a verdade. Elas não têm compromisso com a verdade. Tem até uma frase, se não me engano, acho que é de Chesterton, ele diz que muitos homens, por vezes, tropeçam na verdade e levantam e saem se limpando, como se nada tivesse acontecido. Tropeçou na verdade, opa, que é a verdade. Não quero saber não, deixa eu me limpar, deixa eu continuar meu caminho aqui que está mais cômodo aqui. Aquela questão que você fala, né, que, deixa eu servir a Deus do jeito que eu quero, o importante é ser feliz. Então, a gente vê muito esse pensamento nas pessoas do dia de hoje. E isso, com certeza, atrapalha quem, de fato, tem sinceridade e quer descobrir a verdade, né? Exatamente. Você tem ainda mais alguma outra informação para nos trazer sobre esse tema, sobre os debates, sobre o Espírito Santo? Ou quer fazer um resumo? Fica à vontade aí, Eu você que... gostaria só de apresentar aqui, espera aí, só um minutinho, vou tirar o fone. Eu gostaria de só apresentar essas informações, aqueles que talvez desejam mais saber disso. No meu canal eu tenho uma playlist que fala sobre o subordinacionismo, né? Ali eu tenho uns 7, 8 vídeos, 9 vídeos, onde eu esmiuço cada da igreja de maneira individual. Além desses aqui, muitos outros, né? Outra informação que podemos conseguir a respeito dos pais da igreja, nas próprias publicações da Torre de Vigia você vai encontrar muito material. Também no site Tradução do Novo Mundo Defendida, do Queruvim, você vai encontrar bastante material sobre isso. E visto que a gente tem, infelizmente, basicamente só material em inglês, né, para que a gente possa fazer pesquisa, e talvez a gente tenha uma dificuldade com o inglês, a gente vai ter que traduzir, né, muita coisa. O que eu fiz? Eu fiz uma obra, eu tenho um livro, né, que é intitulado aqui, A Trindade Cristã, Sua Origem e Controvérsias, né? Então eu fiz todo um compilado desses escritos, além de outros também assuntos, né? Nós fazemos atenção aqui. Esse livro, eu não vou fazer propaganda aqui para ganhar dinheiro, não, viu? Já jogando um balde frio nas línguas más aí. Infelizmente, diferente da associação que disponibiliza publicações de graça, né, e de qualidade, o mundo não é assim, né? Então, quando eu publiquei esse livro, eu publiquei em valor de custo, tá? Ou seja, eu não estou ganhando nada com ele. O valor que ele custa é por conta da editora. Porque se fosse por mim, seria de graça, tá? Meu desejo era que fosse de graça. Mas, infelizmente, o mundo não é assim, né? Então, esse livro aqui, para quem se interessar sobre esses assuntos, pais da igreja, documentos históricos, pode encontrar ele no Clube dos Autores, tá? Existem outras plataformas, mas vai encontrar lá no Clube dos Autores este livro. Muito bom, muito bom. Tem mais algum outro livro? Não, por enquanto é só isso aí. Tá planejando? Por enquanto, eu vou ficar só nele mesmo. Eu não trabalho nada. Então já respondeu minha próxima pergunta, né? Não está planejando um novo livro. Eu não digo assim, né? 100% não. Mas, por Não por agora, enquanto, né? não está nos meus planos fazer uma versão 2 dele, né? Mas quem sabe, né? Nunca diga não, né? Exato. Ainda o Igor Cruz também está comentando aqui, ele diz o seguinte: ainda que, hipoteticamente, o Espírito Santo fosse uma pessoa, não teria como ser o próprio Deus. É
porque uma distância, né, entre e aí rotulá-lo de Deus, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? É, é, eu sempre procuro conversar assim, quando eu encontro uma pessoa que ela é disposta a conversar a respeito desse assunto, porque quando se foi formulado, eu prefiro usar o termo quando foi inventado, né? Mas talvez as pessoas se ofendem. Então, quando foi formulada a doutrina da Trindade, eles se sentiram levantados, né? Por exemplo, Deus, Jesus, Espírito Santo, a partir de agora é um ser só, né? Iguais em todos os sentidos. Aí entra aquela questão. Pô, mas Jesus, ele tá sempre abaixo de Deus, recebendo ordens, sendo submisso. Como é que fica se os dois são iguais em todo sentido? Ih, rapaz, o que a gente faz? Subordinação funcional. Escreve aí. Aí vem, mas ele era subordinado, só que mas ele não deixou de ser Deus ao mesmo tempo. Como é que faz? Anota aí rápido. União hipostática. Outra coisa inventada para tentar consertar esse dogma. Só que quanto mais foi indo, mais complicado foi ficando esse dogma. Igual, por exemplo, hoje a Igreja Católica ela acredita que Maria ela é mãe de Deus. Se eu sou um trinitário, esse raciocínio tem lógica, porque se Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso, obviamente Maria ela é mãe de Deus. Mas para os protestantes isso não é cabível. Ela não é mãe de Deus, mas vocês não consideram Jesus como sendo um Deus encarnado? Mas então, se vocês têm que pegar, se vocês pegaram a doutrina católica, vocês têm que pegar o pacote inteiro. Vocês não podem pegar só um trecho fazer um combo para vocês. Vocês têm que pegar o pacote inteiro das controvérsias que nem o meu livro traz atenção, né? As controvérsias dessa doutrina, né? E tantas outras coisas, substância, a mesma essência, né? Tem uma Jequiti, essência. Tem até uma expressão que eles usam também, mas aí já para distinguir, se não me lembro, você pode me recordar, que eles usam quando diz que Deus se transformou em um anjo, né? E aí agiu outra. Eles têm algo desse tipo também. Esqueci até o nome que se dá agora, mas eles também, quando Deus agindo através de um anjo, eles dizem, não, ali era Deus que se transformou em um anjo. E aí eles dão lá um nome lá também para isso. Então são várias nomenclaturas que não são bíblicas, né? Fazendo com que Deus ele se rebaixe, né, por assim dizer, na categoria de um anjo. E Deus ele não vai se rebaixar em categoria nenhuma. Deus é Deus, Deus Todo-Poderoso. Pronto, acabou. Não tem como. É o certeza, né? Não tem outro comparável, é o ser ontológico, né, de Santo Anselmo. Então, o Marcos Antônio aqui também diz assim, ó, por isso não gosto do termo pais da igreja. Ele deve estar se referindo aqui justamente a essas doutrinas, né, que eles acabam desenvolvendo, proliferando por aí, que são contrárias à Bíblia, né? Deve ser sobre isso que ele está se referindo, que ele não gosta do termo. Eu também não gosto. A gente usa o termo pais apostólicos, que a igreja usa, né? Mas eles não são pais, eles são pais da apostasia, né? Aí teria mais sentido. Teria mais sentido, O Tiago Salles também comentou aqui, Denis, algo que você mencionou que é bastante interessante é que houve um acréscimo na Bíblia para apoio da Trindade, como por exemplo, 1 João 5,7, né? Ou seja, é comum esses acréscimos, né? Esse é um clássico, né? Eles mesmos, muitas traduções ainda continuam com esse texto lá enxertado, né? Outros são mais assim, são mais sutis, né? Às vezes eles mudaram uma expressão, uma palavrinha, então são mais sutis, né? Mas esse daí foi de cara larga mesmo, né? Uhum. Eu estou só, para a gente finalizar, só dando atenção aqui aos nossos inscritos, né, as pessoas que nos acompanharam, agradecer a todos eles, aos seus comentários,
ter com certeza compartilhado com seus contatos e teremos mais lives como essa. Vai ser a primeira depois de alguns anos. O canal Publicador do Reino está voltando com suas lives, com temas realmente bem interessantes. Teremos lives como, por exemplo, com o Dr. João Paulo Reis, né, que é o polímata, né? Ele é um especialista em refutação ao ateísmo, né? Vocês vão gostar muito deste tema. Esteja conosco, tem lá no nosso canal, tem lá a data direitinho, 28, se não me engano, o nosso moderador pode colocar. E também lembrando que vão lá no canal do Denis Silva, que é o Estudo Perspicaz, inscrevam-se, né, prestigiem o canal do Denis, que com certeza nos agregou e nos agregou muito com esse conhecimento. Você tem mais alguma outra coisa para falar, Denis, para que a gente possa finalizar nossa live de hoje? Eu quero agradecer muito pelo espaço, né? Tanto aí ao Du Matos, também como a equipe toda aí do Publicador do Reino, né? É importante esses espaços, porque infelizmente a internet é que nem uma faca, né? Ela pode ser usada para coisas úteis, como também ela pode ser usada para fazer o mal. E em sentido também religioso não é diferente, né? Então é importante ter espaços como esse, onde temos a oportunidade de apresentar o que de fato as escrituras, o que a história realmente fala, né? Para nosso intuito, não só intelectual, mas para a nossa espiritualidade e ajudar aquelas pessoas sinceras a também vir conhecer ao soberano Deus Jeová. Maravilha. Então, só agradecer mais uma vez aí a todos que ficaram conosco até agora, agradecer também ao Denis por ter aceitado o convite e ter trazido detalhes tão ricos, né, que com certeza deixaram mais claro que Jesus, de fato, é subordinado ao Pai, não que fazem parte de uma misteriosa trindade. Então, agradecemos de coração a todos vocês e vamos encerrar por aqui. Até a próxima live.